Imagine um menino de uma família pobre em uma pequena cidade da Crimeia no início do século XIX, que desenha com carvão nos muros. Ele quase é preso por arruaça, mas 30 anos depois, suas pinturas serão compradas pessoalmente pelo Papa. Olá a todos, aqui é o Ninashev e hoje vou contar para vocês a história completa de Ivan Aivazovsky. Não apenas um gênio capaz de pintar o mar sem nem olhar para ele, mas também uma pessoa determinada, teimosa, escandalosamente divorciada, mas infinitamente apaixonada por sua terra natal, Feodósia. E como sempre, só a verdade. Vamos lá. De onde veio Aivazovsky? Ivan Aivazovsky nasceu em 29 de julho de 1817 em Feodósia, uma pequena cidade portuária na costa sudeste da Crimeia, com uma população de apenas 3.500 pessoas em uma família armênia. Ao nascer, ele foi registrado no livro da igreja como Avanés, filho de Gevorg Aivazian. E todo o seu caminho futuro será difícil de entender sem saber que ele era armênio. A colônia armênia na Crimeia durou mais de 600 anos. Na década de 1770, quando Ekaterina II anexou a península à Rússia, os armênios já viviam aqui em várias comunidades. Feodósia era um dos principais centros armênios. O pai do artista era pequeno funcionário na área judicial e a mãe vivia de trabalhos sob encomenda. Não eram miseráveis, mas sempre preocupados com o futuro. Infância, mar, violino e paredes. O professor de desenho de Avanés surgiu por acaso. O arquiteto Yakov Koch encontrou o jovem Aivazovsky, de 13 anos, desenhando com carvão um navio na parede de uma casa em Feodósia. Koch não repreendeu o garoto, pois percebeu com seu olhar de arquiteto como o menino transmitia a perspectiva por intuição, mesmo sem estudar. Koch achou que o talento valia o esforço e começou a dar papel, lápis e tintas ao garoto, já que a família do artista não tinha dinheiro para isso. Ele ensinou ao adolescente composição, perspectiva linear e a copiar com dedicação. Assim começou uma cadeia absolutamente fantástica de pessoas que ajudaram desinteressadamente o garoto pobre e que literalmente o impulsionaria ao topo do mundo. Porém, Koch sabia que as limitadas possibilidades de um arquiteto não bastariam para promover o jovem. Ele foi até Khaznativ, governador de Feodósia, e mostrou os desenhos de Aivazovsky. O governador, sendo um homem profundamente culto, fazia parte do círculo de Arzamas e era amigo de Pushkin, imediatamente percebeu uma centelha nos esboços e ordenou que trouxessem o garoto até ele. Quando o jovem Aivazovsky, com 13 anos, foi apresentado ao governador pela primeira vez, foi submetido a um pequeno teste. Khaznativ pediu ao garoto que copiasse algumas gravuras profissionais e desenhos de sua coleção pessoal. O resultado superou as expectativas. O adolescente copiou com precisão e facilidade impressionantes. Khaznativ entendeu, esse garoto era um verdadeiro tesouro, e a partir desse momento, Khaznativ o tomou sob sua proteção pessoal. Aqui é importante notar que, na primeira metade do século XIX, na Rússia, o patrocínio de talentos não era apenas considerado prestigioso, mas também o maior indicativo de aristocracia, educação e pensamento de Estado. A era dos famosos comerciantes mecenas, como Tretyakov, Mamontov e Morozov, ainda não havia chegado. A arte era patrocinada exclusivamente pela elite nobre e burocrática. Além disso, em 1820 foi criada a Sociedade Imperial de Incentivo aos Artistas. O objetivo da sociedade era formulado em nível estatal da seguinte forma: encontrar talentos natos nas profundezas da Rússia, ajudá-los a sair da pobreza e transformá-los em mestres capazes de glorificar o império. Portanto, não se surpreenda com a sequência de acontecimentos incríveis sobre a qual falarei daqui a pouco. Paralelamente à pintura, Avanés aprendeu a tocar violino, sozinho sem professor de ouvido. Atores de rua e rapsodos no mercado lhe mostraram o básico, e ele segurava o violino ao estilo oriental, apoiando-o no joelho e tocava enquanto cantava junto. Tocar violino deu a Khaznativ uma ideia de como ajudar o jovem sem ferir o orgulho dos pais dele. Ele sabia que Vânia tocava violino muito bem de ouvido. O governador passou a convidar o garoto regularmente para sua casa, supostamente para entreter os convidados com música, mas na verdade pagava por essas apresentações e o deixava almoçar lá. Khaznativ logo assumiu toda a responsabilidade por Avanés. Transferiu-o da escola paroquial ao colégio distrital, contratou professor de desenho, supervisionou sua educação e o levava a eventos sociais. A esposa dele, princesa Khaznativa, ensinava boas maneiras ao garoto que logo seriam muito úteis para ele. Em 1829, Khaznativ foi nomeado governador da Táurida e levou Avanés com ele para Simferopol, matriculando-o no ginásio. Assim, o pequeno garoto de uma família armênia humilde deu seus primeiros passos na escada que leva ao céu.
São Petersburgo, academia e os primeiros desafios. Uma pequena digressão para que vocês entendam como era a Rússia nas décadas de 20 e 30 do século XIX. A revolta dos decembristas acabara de ocorrer e Nicolai I estava muito assustado. Assim, ele definiu como objetivo principal a estabilidade da monarquia, sustentada por repressão e polícia secreta. A própria sociedade era arcaica e agrária, onde a servidão impedia o desenvolvimento do livre mercado. A censura era tão severa que esse período mais tarde seria chamado de 7 anos sombrios. Era proibido criticar os funcionários públicos, a servidão e até mesmo usar em artigos palavras como progresso ou evolução. O ministro da Educação, Sergei Uvarov, formulou a famosa tríade: ortodoxia, autocracia e nacionalidade. Essa era a fórmula do conservadorismo. A Rússia é única, não precisa de reformas e valores europeus e a estabilidade se mantém pela fé e pelo poder absoluto do czar. E nessa meta estatal, a arte que contava sobre a beleza e a grandeza da Rússia se encaixava perfeitamente. Mas, ao mesmo tempo, em 1837 é inaugurada a primeira ferrovia na Rússia. Por enquanto, a ferrovia serve apenas à família imperial entre Petersburgo e Tsarskoye Selo e surgem as primeiras fábricas e manufaturas com trabalho assalariado e máquinas a vapor. Está sendo lançada a base para o surgimento iminente de uma nova classe de pessoas, industriais super ricos, que não sabem onde gastar tanto dinheiro e que em breve também se tornarão mecenas. E ao mesmo tempo, em resposta à censura, floresce nesse período a arte rebelde. O tardio Alexander Pushkin, Mikhail Lermontov e Nikolai Gogol, que de forma alegórica descrevem os problemas da sociedade e a ridicularizam. Em 1833, quando Avanezu tinha 16 anos, o próprio Nicolai I ordenou que o filho do armênio de Feodosia fosse aceito na Academia Imperial de Belas Artes com bolsa do governo. Como isso foi possível? Aqui existe uma história própria, uma cadeia incrível de pessoas, cada uma das quais passou o bastão para a próxima no momento certo. Vou contar algo muito interessante para vocês. Khaznashiv, mesmo sendo uma autoridade militar, não tinha acesso aos círculos artísticos de Petersburgo, nem era visto como referência em arte. Eram necessárias conexões de outro nível. E foi justamente nessa época que Natalia Fyodorovna Narishkina, filha do governador-geral russo Rostopchin, aquele mesmo que incendiou Moscou em 1812 antes da chegada dos franceses, e esposa do governador da Táurida, veio visitá-lo em Simferopol. Ela era dama da sociedade com conexões influentes em São Petersburgo. Em uma recepção na casa de Khaznachev, mostraram a ela obras de Avanés e o desenho Judeus na Sinagoga a impressionou tanto que ela aceitou ajudar. Narishkina escreveu uma carta para São Petersburgo dirigida a uma pessoa específica que conhecia pessoalmente. Era Salvatore Tonchi, um retratista italiano a serviço da Rússia, conselheiro colegiado. Esse é um detalhe importante. Ele não era apenas um pintor, mas um funcionário com status oficial. Narishkina escreveu uma carta para ele, colocou no envelope o desenho de Avanes e pediu ajuda. Tonchi, ao notar o talento no desenho, logo providenciou o envio do garoto para Roma e fez um pedido oficial ao ministro da corte. O pedido do conselheiro de colégio já era um documento que a academia era obrigada a considerar. Ninguém menos que o próprio príncipe Volkonsky, ministro da corte imperial, uma das pessoas mais influentes da Rússia, recebeu o pedido de Tonchi junto com o desenho e um trecho da carta de Narishkina. Encaminhou tudo ao presidente da academia, mas questionou como típico funcionário russo não habituado a desperdiçar recursos. Não seria melhor trazer o menino aqui antes de levá-lo a Roma? O pedido de Volkonsky foi recebido por Alexei Olenin, presidente da Academia de Belas Artes, secretário de Estado, historiador, arqueólogo, uma pessoa de enorme autoridade. Ele olhou para o desenho e escreveu uma resposta detalhada. O jovem Aivazovsky, a julgar pelo seu desenho, tem uma inclinação extraordinária para a composição. Sugeriu aceitá-lo como pensionista com 600 rublos anuais do gabinete de Sua Majestade, valor igual ao de um bom funcionário público ou professor sênior em São Petersburgo. Depois disso, Volkonsky reuniu essa recomendação e relatou tudo humildemente ao próprio imperador. E em 22 de julho de 1833, Nicolau I ordenou que fosse aceito. Tudo isso aconteceu em menos de 2 semanas. E isso na Rússia de 1833, quando só a viagem de Feodósia até Petersburgo levava 12 dias em carruagens de aluguel. O pedido de Volkonsky a Olenin em 9 de julho, o consentimento de Olenin em 13 de julho,
A resolução de Nicolau I em 14 e 22 de julho pelos padrões do Império Russo foi relâmpago. O próprio Aivazovsky viu isso como mágica. Mas é claro, não havia mágica nenhuma. Havia algumas pessoas, cada uma das quais, no momento certo, não passou indiferente. E claro, o talento inegável do artista era tão evidente que as pessoas mais influentes da Rússia o consideraram uma verdadeira descoberta. É por isso que Aivazovsky acreditou a vida toda que era guiado por um bom anjo da guarda. No fundo, era verdade. Só que esses anjos não tinham asas. Em 23 de agosto de 1833, Ivan-Gai Aivazovsky, como ele era chamado na época, chegou a São Petersburgo. O outono se aproxima e a capital do norte surpreenderá com o vento gelado do Neva. Para um sulista da Crimeia foi um choque climático. Ele ficará doente durante todo o estudo. Resfriados, tosse, tendência à tuberculose, como escreveu o médico da academia. Por isso, ele voltará com frequência durante toda a vida à sua terra natal, Feodósia. É preciso entender o que era a Academia de Artes naquela época. Não era apenas uma escola de pintura. Era uma instituição estatal com disciplina rigorosíssima, acordando cedo, orações obrigatórias, comida escassa e corredores gelados. Os estudantes moravam na academia, recebiam alimentação e roupas do governo e pintavam por 12 horas por dia, quase não tinham tempo livre. Aivazovsky entrou na classe de paisagem do professor Maxim Vorobyov. Um homem que veio de origens humildes, conquistou tudo com seu próprio esforço e por isso sabia valorizar o verdadeiro talento. Vorobyov imediatamente viu algo especial no novo aluno e o tratava com carinho paternal. Aqui, Aivazovsky fez seus primeiros verdadeiros amigos, através da casa do colecionador Tomilov, que abriu para ele sua galeria com Rembrandt, Uzen e Bryullov. Foi lá também que Aivazovsky conheceu Glinka, o marionetista Kipri, Kiprensky e Orlovsky. À noite, ele tocava violino para eles e conquistou seu sincero carinho e simpatia. Em 1835, 2 anos após sua admissão, Aivazovsky exibiu pela primeira vez seu trabalho Estudo do Ar sobre o Mar e recebeu uma medalha de prata. E em 1836 ele viu Pushkin pessoalmente pela primeira vez. Isso ocorreu na exposição de setembro da Academia. Alexandre Sergeyevich veio com a esposa, Natalia Nikolaevna. Ao saber que era um artista da Crimeia, Pushkin perguntou se sentia saudades da terra natal ou adoecia no norte. Aivazovsky guardou essa conversa para sempre. Meses depois, Pushkin morreu em um duelo. Mesmo os primeiros êxitos na academia tinham um lado sombrio. O presidente da academia, Olenin, decidiu designar o jovem Aivazovsky como assistente do famoso marinista francês Philippe Tanner, que veio a Petersburgo a convite pessoal de Nicolau I para pintar paisagens da Rússia. Parecia que ele tinha tido sorte, mas depende do ponto de vista. Aqui é preciso explicar como o trabalho normalmente era organizado nas oficinas. Sempre havia um mestre e um aprendiz na oficina. Os aprendizes cuidavam do trabalho técnico, esticavam a tela, misturavam tintas, preparavam a base. Os mais experientes pintavam detalhes secundários do quadro. O mestre concluía as partes principais e assinava. E às vezes o aprendiz era tão bom que o mestre permitia que ele pintasse o quadro inteiro, apenas vinha e colocava sua assinatura. Os aprendizes não tinham o direito de colocar suas assinaturas nas pinturas feitas na oficina. Então Tanner descobriu que Aivazovsky era exatamente esse tipo de aprendiz, cujo domínio era comparável ao do próprio mestre. Tanner tinha muito trabalho e pediu um assistente. Então, Olenin lhe deu o paisagista mais talentoso do curso, Gai Aivazovsky. E tudo estaria bem se Tanner não fosse um verdadeiro tirano. Ele sobrecarregava Ivan com tanto trabalho que não sobrava tempo para suas próprias obras. Tanner proibiu Aivazovsky de trabalhar por conta própria, protegendo seus métodos e evitando que o estudante se distraísse com projetos próprios em vez de focar em seus pedidos. No entanto, no verão de 1836, Aivazovsky, apesar da proibição de Tanner, apresentou 5 de suas pinturas na exposição de outono da academia, que ele pintava secretamente à noite, sem o conhecimento do mentor. E uma delas, Grande Ancoradouro em Kronstadt, recebeu a medalha de prata por ter ofuscado as obras do próprio mestre. Tanner, furioso, aproveitando seu acesso ao imperador, foi pessoalmente reclamar com Nicolau I. Ele afirmou que Aivazovsky demonstrou uma profunda ingratidão, o enganou e expôs suas pinturas burlando as regras oficiais da academia. Nicolau I, que como vocês já devem imaginar, não gostava de nenhum tipo de rebelião, sem investigar a fundo, ordenou que todas as pinturas de Aivazovsky fossem retiradas da exposição. Você consegue imaginar isso? O primeiro sucesso real
uma medalha, a atenção do público, e no mesmo dia tudo some por ordem superior após denúncia de um mentor invejoso. Além disso, a falta de respeito à hierarquia poderia resultar na expulsão da academia, mas foi justamente essa injustiça que o transformou em herói. São Petersburgo ficou do lado do nosso, contra o arrivista francês. O fabulista Krylov veio especialmente à academia para conhecer o jovem artista prejudicado. O poeta Vassily Zhukovsky e o presidente da academia, Alexei Olenin, também defenderam o seu compatriota e os estudantes fizeram uma vaia pública a Tanner na exposição. No final, o professor Zauerweit explicou pessoalmente ao imperador do que se tratava. E Nicolau I, convencido da inocência de Gaivazovski, trocou a raiva pela misericórdia. Mandou trazer o quadro retirado de volta ao palácio, olhou e comprou toda a série de pinturas de Kronstadt do artista. Essa foi a primeira venda de Gaivazovski e o total respeito e vergonha para Tanner, que perdeu toda a confiança do imperador, que não gostava nada quando o acesso a ele era usado para intrigas. Tanner foi submetido ao ostracismo também por parte da comunidade profissional. No final, ele encerrou seu contrato antecipadamente e voltou para a França, e logo seu lugar como principal marinista do Império seria ocupado por seu ex-aluno. A frota, a Crimeia e as primeiras pinturas reais. Em 1836, Gaivazovski passou o verão em uma viagem de treinamento nos navios da frota do Báltico. Lá ele viu pela primeira vez como a tempestade age no mar, como funciona o cordame e a luta contra as ondas. Ele fez amizade com marinheiros e oficiais, tocava violino e ouvia histórias do mar. Esse verão foi sua primeira exposição, sua primeira experiência real no mar, que ele levaria por toda a carreira. Em outubro de 1837, apenas 4 anos após ingressar, Gaivazovski se formou na academia com uma medalha de ouro, 2 anos antes do previsto. Aos 20 anos, com a medalha de ouro, ele ganhava uma viagem ao exterior paga pelo governo, normalmente para Paris, Centro Mundial da Arte. Primeiro, ele foi para casa, em Feodosia, e passou 2 anos viajando por sua terra natal. Khaznativ, agora já senador, levou-o em uma viagem pela costa sul, Yalta, Gurzuf, as falésias de Ayudag. Gaivazovski pintava o dia todo, inspirado pela natureza da Crimeia. Foi exatamente aqui, retornando da disciplina acadêmica da academia para o verdadeiro mar vivo, que ele começou a enfrentar seu principal desafio. Aqui, mais uma vez, explico que o academicismo ou classicismo que era ensinado na academia pressupunha uma obediência muito rigorosa a inúmeras regras sobre como e o que era permitido pintar. Por exemplo, existia uma regra rígida, vinda do classicismo europeu. Retratar o disco solar diretamente era considerado de mau gosto e um recurso tecnicamente impossível. Você cegaria o público, as tintas não mostrariam a luz real. O disco do Sol sempre ficava oculto por nuvem, rocha ou colina, revelando só os raios espalhados. Gaivazovski ficava meses trancado no ateliê, quase sem receber visitas, tentando resolver esse desafio técnico e artístico. Seria possível capturar o Sol, fazer com que quem olhasse para o quadro sentisse seu calor. Gaivazovski foi pioneiro na pintura russa ao romper o tabu do Sol, retratando o disco solar nu e brilhante, como em Baía de Nápoles e a Nona Onda, fazendo suas telas brilharem. Em 1839, o general Nikolai Raevski, filho daquele mesmo Raevski que levou os filhos para a batalha em Borodino e grande amigo de Pushkin, apareceu inesperadamente em sua casa. Foi a ele que Pushkin dedicou O Cativo do Cáucaso. Raevski chefiava a linha costeira do Mar Negro e estava prestes a comandar o desembarque das tropas nas costas do Cáucaso. Na época, a Rússia participava de várias operações militares no Cáucaso. Raevski, venha comigo, disse ele. Lá existe uma natureza que ninguém jamais pintou. Aivazovski já deveria ter voltado para a academia nessa época, mas ele não resistiu. Sem pedir permissão, foi embora com Raevski. Só de Tamani, já na estrada, escreveu uma carta ao presidente Olenin pedindo para prolongar as férias. No navio de linha Selistria, sob o comando de Nakhimov, ele participou do desembarque das tropas. Por perto estava Lev Pushkin, o irmão mais novo do poeta, que declamava os poemas do irmão em troca de uma dose de vinho. Raevski lá, Aivazovski conheceu os decembristas Adaevski, Narishkin e Lorer, rebaixados a soldados e exilados para o Cáucaso. E isso quase lhe custou a reputação. Raevski logo viu o perigo dessa amizade e, para não desperdiçar o talento do artista, mandou imediatamente desenhar as margens da Abcásia. Nas margens da Abcásia, Aivazovski observava de uma montanha com telescópio uma tempestade e a perseguição de um navio russo a um barco circassiano.
E mais tarde, a pedido de Svamba, um oficial abcaz e amigo, ele resgatou do cativeiro 2 garotas sequestradas que foram libertadas do navio capturado. Essas impressões serviram de base para a pintura Tempestade nas margens da Abcásia. Após 2 expedições no Mar Negro, Aivazovsky voltou completamente diferente. A experiência de estar a bordo dos navios, quando ele viu com seus próprios olhos tanto as batalhas quanto a tripulação trabalhando nas mudanças do equipamento dos veleiros, deu a ele uma visão absolutamente única. Na academia, sempre aprendeu a pintar observando a natureza. Por isso, a marinha clássica russa antes de Aivazovsky era pobre e sem brilho. Isso também o levou a buscar novas formas de pintura. Na costa do Cáucaso, em condições de combate real, era impossível sentar-se com um cavalete na praia. Foi exatamente nessa época que o artista desenvolveu seu famoso método. Ele fazia apenas esboços rápidos a lápis em seu bloco de notas e pintava o quadro propriamente dito já no ateliê, de memória. Nossa memória é sempre mais rica que a realidade. E isso dava às suas telas uma dinâmica incrível. O mar nelas ganhava vida, deixava de ser algo estático, transformava-se de uma simples constatação da natureza em uma história, contada pelo artista que viu tudo com seus próprios olhos. Há um mito de que Nicolau I comprou imediatamente o quadro Desembarque em Subash, quando Aivazovsky voltou da Crimeia, mas não foi bem assim. A principal pintura da expedição ao Cáucaso, Desembarque em Subash, foi pintada por Ivan Aivazovsky em Feodósia e presenteada pessoalmente a Raevsky. No verso da tela, o artista fez uma inscrição comovente: pertence ao mais velho da família Raevsky, sem direito de vender. Naquela época, ele ainda assinava suas pinturas com seu nome abreviado de estudante, Gai, de Aivazovsky. Hoje, essa obra-prima está guardada no Museu de Arte da região de Samara. Ao voltar a Petersburgo, Aivazovsky expõe 7 marinhas nas exposições de outono, impressionando a alta sociedade local com sua precisão documental. Oficiais da marinha iam à exposição para avaliar a precisão dos detalhes como cordame, velas e proporções dos navios e se impressionavam com a perfeição da representação. Aivazovsky trouxe para a capital um testemunho incrível, quase documental, do que acontecia no Mar Negro. Naquela época, ainda não existiam fotografias, e essas pinturas eram a única maneira de criar uma crônica artística dos acontecimentos. E ficou claro que o jovem Aivazovsky simplesmente não tinha igual nisso. E seus experimentos com o sol aberto o levaram à habilidade mais única do artista: retratar a transparência das ondas através das quais o sol brilha. Nem antes, nem depois de Aivazovsky, ninguém no mundo conseguiu alcançar tal perfeição nisso. Como já mencionei, o Império Russo naqueles anos estava muito ativo no Mar Negro e no Cáucaso. A sociedade e o próprio Nicolau I ansiavam pela glorificação das vitórias das armas russas e do poder da frota nacional. Aivazovsky trouxe da Crimeia não apenas paisagens, mas uma crônica artística dessas vitórias. As pinturas pareciam patrióticas, grandiosas e heróicas. Foi um verdadeiro jackpot de pintura marítima de alta qualidade, encaixando-se perfeitamente na encomenda do governo. Nicolai I ficou absolutamente encantado e comprou todas as 7 pinturas por incríveis 3.000 rublos. E ter um quadro de Aivazovsky em casa instantaneamente se tornou não apenas uma moda, mas também uma questão de prestígio. Afinal, até o próprio imperador comprava dele. E o jovem artista de 22 anos de repente se tornou uma verdadeira estrela nos círculos artísticos. E em 23 de setembro de 1839, Aivazovsky recebeu o diploma de conclusão da academia, seu primeiro posto de 14º grau e a nobreza pessoal. Você talvez se lembre que na Rússia daquela época existia a famosa tabela de patentes, aprovada ainda por Pedro I, era um sistema único de ascensão social. Todos os funcionários começavam pelo mais baixo, o 14º grau, independentemente de sua origem. Até mesmo o próprio Pedro I começou por ele. E por méritos pessoais, as pessoas subiam na carreira. No topo, no 1º grau, estavam os generais e ministros. Vossa nobreza, era assim que agora se devia dirigir a Aivazovsky, de acordo com seu posto. Tenha paciência, em breve você saberá até que posto o artista chegou no final. A nobreza pessoal, que não era hereditária, era concedida automaticamente a quem atingia o 14º, o posto o mais baixo. A nobreza hereditária, que podia ser transmitida aos filhos, podia ser obtida ao alcançar o 8º posto, de assessor de colégio, ou sua alta nobreza. Será que Aivazovsky vai chegar a esse posto? Itália, nascimento de um mestre. E em julho de 1840, finalmente aconteceu aquela tão esperada viagem ao exterior, concedida a Aivazovsky pela Medalha de Ouro. A Aivazovsky recebeu autorização para viajar ao exterior para aprimorar-se. Antes de partir, ele conseguiu o essencial,
A academia enviaria dinheiro trimestralmente para sua mãe em Feodósia. Só após garantir que sua mãe estaria amparada, ele entrou na carruagem. Dois artistas, Aivazovsky e seu amigo Sternberg, trabalharam na Itália por 4 anos: Veneza, Florença, Nápoles, Sorrento, Roma. Eles estudaram Rafael, Tiziano, Botticelli na própria Galeria Uffizi, no museu mais representativo da Itália daquela época, que em breve o surpreenderia muito. E em Veneza, ele conheceu o próprio Gogol. O encontro deles aconteceu totalmente por acaso. Fazendo visitas aos compatriotas que viviam em Veneza, Aivazovsky foi visitar alguns conhecidos. Nas memórias, é mencionada a casa do escritor Ivan Panaev, onde Gogol estava junto com seu amigo Nikolai Botkin. Aivazovsky depois lembrou que inicialmente nem reconheceu o escritor. Ao notar um desconhecido na sala, o artista perguntou ao anfitrião quem era. Ele respondeu baixinho: Gogol. O autor de O Inspetor-Geral ouviu o sussurro, aproximou-se do jovem tímido e apertou calorosamente sua mão, lamentando não terem se encontrado antes. Descobriu-se que Gogol já era um admirador apaixonado da obra do jovem marinista. Mais tarde, eles viajaram juntos para Florença e depois para Roma. Em Roma, Gogol tomou sob sua proteção o jovem Aivazovsky e Sternberg. Eles iam juntos tomar café da manhã no famoso café artístico greco, que existe em Roma até hoje. Passeavam pelas ruínas romanas e se reuniam à noite no apartamento do escritor na rua Felici. Foi aqui que Aivazovsky retirou pela primeira vez a letra G do seu sobrenome. Em italiano, a letra G inicial era pronunciada de forma estranha, incomum. Os italianos tinham de se enrolar para pronunciá-lo, e o sobrenome soava truncado. Por isso, ele tirou a letra G e passou a se chamar Aivazovsky. Os italianos pronunciavam isso facilmente, de forma melodiosa, e o sobrenome imediatamente adquiriu um tom harmonioso, quase nativo para a Península Itálica. Logo na primeira grande exposição em Roma, 3 quadros de Aivazovsky, Noite Napolitana, Tempestade e Caos, a criação do mundo, causaram furor. Os jornais clamavam que até então ninguém havia retratado de forma tão vívida a água, a luz e o ar. A pintura Caos, a criação do mundo, retratava uma cena bíblica: a escuridão, o oceano tempestuoso e a luz divina rompendo através das nuvens. Ao saber sobre ela, o Papa Gregório XVI quis ver a tela pessoalmente e, talvez, comprá-la para o Vaticano. Mas os cardeais decidiram fazer uma verificação, porque na iconografia cristã, especialmente na católica, existia uma proibição rígida de representar Deus Pai de forma antropomórfica, como um velho específico em uma nuvem. Mas Aivazovsky retratou não uma pessoa, mas um fenômeno luminoso que assume o contorno de uma figura. Os especialistas papais viram isso não como heresia, mas como uma brilhante alegoria. O Criador se manifesta através da luz. Ele é essa luz. Eles interpretaram isso como o sopro do Espírito Divino, o Espírito Sanctus, pairando sobre as águas. O Papa decidiu comprar o quadro, mas Ivan Aivazovsky, de 24 anos, agiu com mais sabedoria. Sentindo-se profundamente lisonjeado com tal honra, ele recusou terminantemente aceitar dinheiro do pontífice e simplesmente presenteou-o com o caos. Ao saber disso, Gogol disse brincando ao artista: Muito bem, Vânia. Você veio, homenzinho, das margens distantes do Mar Negro para Roma e imediatamente causou um caos no Vaticano, fazendo referência ao nome da pintura. Você pode imaginar o nível de divulgação. O próprio Papa reconhece a maestria do artista, o maior reconhecimento possível no mundo católico, algo impossível de se inventar. As obras de um artista russo muito jovem foram parar na Galeria do Vaticano, ao lado das telas dos maiores mestres do mundo. Foi um sucesso sem precedentes, totalmente atípico, praticamente uma sensação. Logo, suas pinturas seriam adquiridas pelo rei de Nápoles e por magnatas europeus. O admirado Turner, famoso marinista inglês, que muitos consideram o pai da paisagem moderna, escreveu poemas sobre a noite napolitana de Aivazovsky e foi pessoalmente conhecer o autor. Meu próximo vídeo será sobre Turner, inscreva-se para não perder. Este é um vídeo especial em 2 partes, será muito interessante para nós comparar esses 2 artistas, os 2 marinistas mais famosos da história. Vocês verão o quanto eles são diferentes e, espero, vão gostar do Turner tanto quanto eu. O que conquistou essas pessoas? Aivazovsky descobriu a principal regra: ele não copiava a natureza diretamente, como fazia a maioria dos paisagistas. Ele pintava de memória e sua memória era absoluta. Ele passava horas na praia observando o mar e depois, em seu ateliê, reproduzia luz, movimento da água e tons do céu com tanta precisão que muitos perguntavam se ele pintara aquilo a bordo de um navio. Retratar a água é geralmente uma das práticas mais difíceis na pintura. Sem fotografias, os artistas não podiam simplesmente parar as ondas para observá-las e memorizar sua forma e cor.
transmitir seu movimento infinito. Eles precisavam passar horas observando o mar em constante mudança para captar os padrões de reflexão da luz nas ondas. Suas formas, sequências, tamanhos, mas o principal era a transparência. Poucos conseguiam alcançar o realismo fotográfico. Eu diria até que, antes de Aivazovsky, quase ninguém conseguia. E ele também descobriu aquela luz especial, não apenas a luz sobre os objetos, mas a luz como o personagem principal da pintura, que a representa, que conta sua própria história. A luz de Aivazovsky é o seu jogo com a água, é sua invenção pessoal, sua marca registrada, sua contribuição para a pintura. Em 1842, Aivazovsky expôs no Louvre, em Paris, e foi o único artista russo. A Academia Francesa o premiou com uma medalha de ouro. Agora ele tinha uma medalha de ouro do Papa, uma medalha de ouro da Academia Francesa e a admiração de Turner, e ele tinha apenas 25 anos. Quase no final da estadia de Aivazovsky na Europa, aconteceu com ele um caso que se tornou talvez o maior sucesso de marketing do artista, embora com um risco terrível para a vida. Ele foi para a Inglaterra e depois da Inglaterra estava voltando novamente para a França. O navio em que o artista viajava foi atingido por uma forte tempestade no Golfo da Biscaia, local famoso entre marinheiros pelas tempestades imprevisíveis e destrutivas. A tempestade era tão forte que o navio praticamente perdeu o controle. As ondas invadiam o convés, os mastros rangiam e os passageiros, em pânico, se despediam da vida. Aivazovsky lembrou que, enquanto os outros choravam e rezavam, ele, movido por entusiasmo profissional, ficou no convés memorizando atentamente o caos da tempestade. Como a espuma se enrola, como a cor da água muda sob as nuvens de tempestade e como a luz se quebra. O navio sobreviveu milagrosamente e, mesmo muito danificado, chegou ao porto mais próximo. Por um tempo foi dado como afundado. Enquanto o navio era considerado desaparecido no mar, informações vazaram para a imprensa europeia de que, no Golfo da Biscaia, durante uma tempestade violenta, havia afundado um navio a bordo do qual estava o jovem e incrivelmente talentoso marinista russo Ivan Aivazovsky. A notícia foi rapidamente divulgada pelos principais jornais de Paris, Londres e depois São Petersburgo. Jornalistas publicaram necrológios, lamentando que a arte mundial perdeu um gênio que mal pôde mostrar todo o seu potencial. Na Academia de Artes de São Petersburgo, amigos e professores já lamentavam a morte de Ivan. E de repente, algum tempo depois, o vivo, saudável e ileso Aivazovsky aparece pessoalmente em Paris. O público daquela época adorava essas histórias de ressurreição dos mortos. Quando ficou claro que o artista estava vivo, a atenção sobre ele aumentou muitas vezes. De graduado talentoso, ele virou herói das crônicas jornalísticas de um dia para o outro. Falava-se dele nas ruas, seu nome estava na boca de todos. O público parisiense ansiava por ver pessoalmente o homem que todas as principais jornais haviam enterrado. Depois dessa história, ninguém mais pôde acusar Aivazovsky de inventar suas tempestades sentado em seu ateliê aconchegante. Os espectadores entendiam que esse artista realmente olhou a morte nos olhos, ele próprio esteve dentro daquele inferno. Cada quadro dele com tempestade passou a ser visto não como fantasia, mas como um testemunho documental de quem presenciou os fatos. Existe uma lenda popular de que certa vez Aivazovsky foi a um banco em Paris para receber seu salário enviado da Rússia, mas o funcionário não gostou do seu documento de identificação. E então, supostamente, Aivazovsky desenhou imediatamente para ele uma paisagem marinha em um pedaço de papel, e o funcionário percebeu que estava diante do próprio Aivazovsky das notícias dos jornais. Exatamente a mesma lenda existe sobre Picasso, Dalí e mais alguns outros artistas. Bonita, mas não realista, pois em nenhum banco do mundo vão te dar dinheiro em troca de um desenho em papel, nem mesmo no século XIX, depois de um escândalo nos jornais. Retorno à Rússia. Acadêmico, pintor da Marinha, noivo. Em 1844, a turnê europeia de Aivazovsky estava a todo vapor, mas então aconteceu uma verdadeira armadilha. Em um dos jornais populares de Paris, saiu um artigo elogioso sobre o enorme sucesso do marinista russo. O jornalista, querendo agradar Aivazovsky e destacar a hospitalidade da França, acrescentou por conta própria a frase: "O artista russo, profundamente tocado pela cordialidade e atenção dos parisienses, pretende ficar por muito tempo, talvez até para sempre, na França." Na Rússia de Nicolau, no século XIX, uma frase tão inocente em um jornal estrangeiro não era apenas uma fofoca de sociedade, mas uma sentença política. Você lembra como Nicolau I controlava rigidamente as mentes? Pois bem, não retornar do exterior era considerado traição ao Estado.
Se Nicolau I ou a liderança da Academia de Belas Artes decidissem que seu bolsista, em quem o Estado investiu muito dinheiro, resolveu fugir para a decadente e revolucionária Paris, Aivazovsky perderia tudo instantaneamente. Ivan ficou muito assustado e decidiu agir, escrevendo logo um pedido oficial. São Petersburgo, dirigido à liderança da academia, no qual ele negava veementemente os rumores e pedia permissão para interromper a viagem 2 anos antes do previsto e retornar à Rússia. Ele fez as malas e, assim que recebeu a permissão, partiu apressadamente para sua terra natal. Esse passo aparentemente apressado acabou sendo uma decisão tática genial. Em São Petersburgo, valorizaram esse impulso patriótico. Em vez de ser punido, Aivazovsky foi recebido como um herói. O retorno foi triunfante. A Rússia recuperou novamente seu gênio quase perdido, que milagrosamente venceu a fúria das águas e voltou para casa, apesar das armadilhas traiçoeiras preparadas para ele na Europa. Quase como Odisseu, Bryulov, principal artista da Rússia e autor de Pompeia, organizou um jantar em homenagem a Aivazovsky em seu ateliê e foi à academia exigir que seu colega fosse premiado imediatamente. Já em 13 de setembro de 1844, a academia concedeu por unanimidade a Aivazovsky o título de acadêmico aos 27 anos. Ao mesmo tempo, o Ministério da Marinha o nomeou pintor do Estado-Maior da Marinha, artista oficial da frota russa, ou seja, o principal pintor de marinhas da Rússia. Agora ele podia usar o uniforme naval. Aivazovsky tornou-se assim um artista do Estado. Esse cargo não previa nenhum salário, mas dava o direito de assistir a todas as manobras militares da Marinha com acesso aos círculos militares mais altos. E isso, na prática, significava que Aivazovsky recebia o monopólio das maiores e fabulosamente caras encomendas do Estado. O imperador Nicolau I imediatamente encarregou-o de pintar vistas de todos os principais portos militares russos e fortalezas do Báltico e do Mar Negro do estado de Sebastopol. Por cada uma dessas pinturas, o Ministério da Marinha e o próprio czar pagariam ao artista enormes honorários do tesouro. Nos melhores anos, sua renda chegaria a 70 mil rublos, o que o tornaria o feodosiano mais rico e o maior proprietário de terras da Crimeia. Para comparação, o salário anual de um professor comum da Academia de Belas Artes não passava de 1.500 rublos em prata, enquanto uma vaca ou um bom cavalo custavam de 5 a 15 rublos. Como podem ver, não faltava espírito empreendedor a Aivazovsky, o que, é claro, em nada diminui o seu talento. Nesse mesmo período, ele solicita oficialmente a mudança de seu nome de Gai Aivazovsky para Aivazovsky, pois é assim que agora ele é conhecido em todo o mundo. Na Rússia, estavam dispostos a chamá-lo como bem entendessem, pois já alcançara status de gênio de sua época. Em vez de se fixar em São Petersburgo como fariam outros artistas, ele foi para a Feodósia. Por quê? Em São Petersburgo também há mar, mas o Mar do Norte é diferente. A cidade cinzenta e chuvosa tinha pouco sol, mas o artista queria que a luz fosse o principal personagem de suas obras. Essa luz estava em sua terra natal, Feodosia. E em 1845, Aivazovsky fez uma viagem pelo mar Egeu. Não com qualquer um, mas com o próprio grão-duque Konstantin Nikolaevich, filho do imperador, como parte da expedição do famoso navegador russo Fyodor Lítke. Ele visitou Istambul, então chamada Constantinopla, Popol. A cidade causou uma impressão impressionante no artista. Sua localização geográfica única, o Bósforo, o chifre de ouro, os minaretes, a mistura das culturas asiática e europeia. Aivazovsky se apaixonou por Istambul e passou a pintá-la frequentemente. A chegada do principal artista da frota russa foi comunicada ao jovem sultão Abdulmejid I. O sultão tinha a mesma idade de Aivazovsky. Ele tinha cerca de 23 anos, ele recebeu uma boa educação europeia, gostava da arte ocidental e tentava ativamente modernizar seu império. O sultão quis ver o mestre pessoalmente e logo aconteceu uma audiência no palácio com as mais altas honras. O sultão ficou impressionado com a rapidez e vivacidade com que Aivazovsky capturava a luz fugaz do Bósforo na tela. Ele imediatamente fez vários grandes pedidos ao artista e, em sinal de altíssima consideração, concedeu-lhe a Ordem Nishan Iftikhar, a Ordem da Glória, a mais alta condecoração do Império Otomano daquela época. Apesar de os dois impérios estarem em conflito no Mar Negro, o sultão Abdulmejid I entrou para a história como o construtor da luxuosa nova residência no Bósforo, o Palácio Dolmabahçe, que deveria ofuscar Versalhes. Se esteve em Istambul, talvez já o tenha visto. Para decorar os interiores, o sultão comprava o melhor da arte europeia, e quando o palácio ficou pronto, as pinturas de Aivazovsky ocuparam um lugar de destaque lá.
Os herdeiros do sultão continuaram o seu trabalho. O sultão Abdulaziz, em 1874, encomendou mais 30 quadros a Aivazovsky e o premiou com a mais alta ordem da Osmania, dando-lhe uma fortuna em ouro, equivalente a várias dezenas de milhares de rublos. Mas além dos sacos de ouro, o sultão Abdul-Aziz concedeu ao artista a Ordem da Osmania de segunda classe. Não era apenas uma insígnia de distinção, mas uma verdadeira obra-prima da joalheria. A estrela e a insígnia da ordem estavam cravejadas de grandes diamantes. Imagine só! O valor apenas das pedras preciosas nessa condecoração era equivalente ao preço de várias boas propriedades. Hoje, essas 30 pinturas são um patrimônio nacional da Turquia. Mas, em apenas 20 anos, a história do relacionamento de Aivazovsky com a Turquia terminará de forma muito sangrenta. Em 1848, aos 31 anos de idade, Aivazovsky se casou. Sua escolhida foi Julia Grafs, filha de um inglês, médico da corte de Nicolau I. Eles tiveram 4 filhas, mas esse casamento acabou sendo infeliz. Existem várias versões sobre isso e, para ser honesto, é preciso dizer, ambos os lados têm responsabilidade. Biógrafos soviéticos descreviam Júlia como uma dama caprichosa, sonhando com bailes de São Petersburgo e insatisfeita com a vida em Feodósia. Mas existe outra versão, e ela está documentada. Júlia escreveu pessoalmente para Alexandre II. Descrevendo o comportamento do marido, ela falava sobre seu caráter ciumento e autoritário, e sobre o fato de que ele a abandonou no outono. O que é verdade? Provavelmente ambos. Aivazovsky era apaixonado, exigente e muito ligado à sua Feodósia, quase como a uma filha. Yulia queria uma vida diferente para ela e as filhas. Eles se separaram após 12 anos de casamento. Foi um divórcio oficial, algo raro para aquela época. As filhas ficaram com a mãe. Aivazovsky pagava pensão alimentícia e nunca falou mal publicamente sobre a separação. Ele vai reconstruir sua vida pessoal, mas falaremos disso mais tarde, a nona onda. E foi exatamente nesse período, em 1850, que ele pintou o que se tornou sua obra mais famosa, a nona onda. Quero explicar o que é isso. A nona onda é um termo marítimo. Segundo a antiga crença de marinheiros, em tempestades, cada nona onda seria a mais alta e destrutiva. Aivazovsky conhecia essa superstição. Pintou amanhecer após uma terrível tempestade. O sol está apenas nascendo, o ar ainda é rosado e dourado, e nos destroços do mastro algumas pessoas se agarram com as últimas forças. Bem acima deles, uma onda enorme paira sobre eles como uma montanha. Olhe atentamente para esta pintura. É a luz genial que a torna extraordinária. Aivazovsky pintou o amanhecer e essa luz faz com que a cena não seja trágica, mas sim cheia de esperança. As pessoas estão vivas, o sol está nascendo, será que eles vão sobreviver ou não? O artista não dá uma resposta. Ele sugere que o próprio espectador imagine isso. O tamanho do quadro é de 2,2 por 3,3 metros. Quando foi exibido, as pessoas ficavam horas em frente a ele. O Hermitage comprou a obra e ela está lá até hoje. Vá ver se tiver oportunidade. A nona onda foi pintada de uma só vez, em poucos dias. Ele geralmente pintava quadros pequenos em 2 ou 3 dias e os grandes em uma semana. Isso impressionava os contemporâneos e irritava os invejosos que diziam que ele pintava rápido e sem cuidado. Ele não pintava o mar a partir da natureza, ele o lembrava. Feodósia, Báltico, Nápoles, Abcásia, Golfo da Biscaia, tudo isso ele guardava na cabeça como se fosse um caderno de anotações. E quando precisava pintar uma tempestade, ele fechava os olhos, buscava a imagem certa e a reproduzia com facilidade, porque já tinha visto aquilo com seus próprios olhos muitas vezes. Guerra da Crimeia. O artista no bastião sitiado. Em 1853, a Rússia, buscando controlar o estrategicamente importante Estreito de Bósforo, ataca o Império Otomano e derrota o exército turco na primeira batalha. Mas França e Grã-Bretanha entram logo na campanha, pois não queriam a Rússia forte no Mar Negro. A frota da Rússia era composta por navios à vela, enquanto a frota dos aliados já era a vapor. Ela não depende do vento, é mais manobrável e também está equipada com os mais novos canhões com projéteis explosivos, enquanto os canhões russos ainda disparavam balas de ferro fundido que apenas faziam um buraco nos navios. O atraso tecnológico era tão grande que a frota russa foi simplesmente varrida, e aos almirantes, Kornilov e Nakhimov, não restou outra opção senão afundar sua própria frota na entrada da Baía de Sebastopol, para pelo menos criar uma barreira subaquática para a frota inimiga. E começou o cerco de Sebastopol. Para Aivazovsky, a guerra foi uma tragédia pessoal, já que o Mar da Crimeia, sua terra natal, virou teatro de guerra. Nesse período, ele pinta várias séries de obras retratando batalhas navais. No final de maio de 1854, Aivazovsky organiza pessoalmente uma exposição de suas pinturas de batalhas no edifício da Sociedade Naval de Sebastopol.
O objetivo do artista era exclusivamente patriótico, elevar o moral dos marinheiros da frota do Mar Negro. Ele trouxe suas melhores telas que exaltavam o triunfo das armas russas, incluindo uma obra recém-pintada, a Batalha de Sinop, dedicada à derrota da esquadra turca pelo almirante Nakhimov, ocorrida 6 meses antes. A exposição foi um sucesso colossal. As salas estavam lotadas do início ao fim do dia. Oficiais, marinheiros e soldados que já entendiam que o confronto com as Forças Unidas da Inglaterra e da França era inevitável, vinham ver essas pinturas. Nakhimov e Kornilov agradeceram a Aivazovsky pessoalmente. Existe uma lenda de que Aivazovsky pintava diretamente na sitiada Sebastopol, mas isso não é bem assim. O famoso cerco de 349 dias à cidade começou meio ano depois da exposição. Mas Aivazovsky realmente veio e permaneceu apenas alguns dias na cidade sitiada. Ele realmente foi até as posições avançadas, fez esboços e conversou com os defensores sob o constante estrondo da artilharia. Foi justamente sob essas impressões que ele começou a trabalhar em sua famosa pintura O Cerco de Sebastopol. Mesmo assim, não deixaram Aivazovsky ficar. O vice-almirante Kornilov, comandante da defesa da cidade, considerou que colocar em risco de morte o principal pintor de marinhas do Império seria um crime contra a arte russa. Kornilov ordenou literalmente que Aivazovsky deixasse imediatamente Sebastopol, afirmando que a tarefa do artista era sobreviver e preservar o feito da cidade nas telas para a história. Aivazovsky obedeceu e foi embora. Poucos dias após essa conversa, o almirante Kornilov morreu no Monte Malakhov por um ferimento fatal de bala de canhão. Em 1856 a guerra terminou, talvez com a derrota mais vergonhosa da Rússia em toda a sua história. A Rússia perdeu o direito de ter frota no Mar Negro e virou pária internacional, vista como agressora que quebrou a ordem mundial. E ninguém menos que Aivazovsky vai ajudar o país a voltar aos altos círculos da Europa. A derrota na guerra foi um choque para a sociedade russa, demonstrando claramente o atraso e a disfunção das ideias conservadoras na realidade moderna. Um ano antes da derrota, Nicolau I morre de gripe e seu filho, o educado e progressista Alexandre II, sobe ao trono. Ele entende que o atraso tecnológico da Rússia não lhe deixa a menor chance de revanche e que o único caminho é o diplomático. Já em 1861, ele realizará talvez o ato mais importante da história da Rússia, abolirá a servidão. Isso será um grande impulso para a economia e a política social do país. Por ora, é preciso pensar em recuperar a antiga reputação do país. Em 1857, apenas um ano após a derrota na Guerra da Crimeia, estava sendo organizada a Exposição Internacional de Paris. Era uma exposição de conquistas do mundo inteiro, onde os países montavam seus pavilhões e exibiam seu poder e beleza. Para uma dessas exposições, em 1889, será construída a Torre Eiffel. Diante de Alexandre II, está a dificílima tarefa de romper o isolamento internacional da Rússia. E ele decide usar o que hoje chamam de soft power. Em Paris, em 1897, isso não tem relação com política, indústria ou assuntos militares. E tal pessoa na Rússia era Ivan Aivazovsky. Em 1897, na Crimeia, ele foi escolhido para ser usado como um tipo de embaixador cultural. A ele é confiada a função de embaixador cultural. Especialmente para essa exposição, Aivazovsky se afastou do seu gênero habitual e criou um ciclo ambicioso de 4 pinturas que chamou de Riquezas da Rússia, incluindo telas dedicadas às paisagens de inverno, às estepes e às minas de ouro. Apenas uma pintura foi preservada, Comboio de Inverno em Viagem. O objetivo era mostrar que, apesar da derrota, a Rússia possui recursos colossais e ainda é culturalmente inestimável. E ao contrário dos receios, Aivazovsky foi recebido em Paris não como representante de um país agressor, mas como um gênio mundial. A autoridade do artista praticamente abriu caminho para a Rússia nos mais altos círculos culturais, e suas pinturas causaram um verdadeiro alvoroço. O gênio russo, que quase morreu, retornando a Paris com uma nova proposta artística vinda de um país enorme e estranho. Críticos e público não apenas receberam Aivazovsky de forma favorável, ele foi o primeiro de todos os artistas russos a receber a Ordem da Legião de Honra, a mais alta condecoração da França. A viagem de Aivazovsky a Paris foi uma brilhante vitória da diplomacia cultural russa. Auge e reconhecimento. Após o triunfo de Aivazovsky em Paris, sua carreira decolou rapidamente. Desde a década de 1860, Aivazovsky é uma lenda viva na Rússia e um dos artistas mais ricos do país. Suas pinturas são vendidas e suas exposições lotam. O artista foi agraciado com muitas ordens e,
Em 1864, aos 47 anos, recebeu também a nobreza hereditária. Ele morava entre Feodósia e São Petersburgo, viajando frequentemente ao exterior. Em 1869, ele participou da inauguração solene do Canal de Suez, um dos maiores feitos de engenharia do século XIX que uniu o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Aivazovsky foi o primeiro artista a retratar esse canal em uma tela. É preciso explicar o que era o Canal de Suez em 1869. Foi uma revolução. Antes do canal, os navios da Europa para a Ásia tinham que contornar a África, levando meses de viagem. Depois dele, eram semanas. Isso mudou o comércio, a política, o mapa do mundo, mudou completamente o equilíbrio de poder. Na inauguração, todos os líderes mundiais vieram, monarcas, presidentes, ministros, e entre os convidados oficiais estava o artista russo Aivazovsky. Em 1870, Aivazovsky recebeu o título de Conselheiro de Estado Efetivo, o quarto mais importante entre os cargos civis na Rússia. É equivalente a um general de divisão do exército. A partir desse momento, Aivazovsky passou a ser chamado de Vossa Excelência. Em 1874, aconteceu um evento que o próprio artista considerava um dos mais importantes de sua vida. A Academia de Belas Artes de Florença pediu a ele que pintasse um autorretrato para a famosa Galeria Uffizi, onde ele estudou as obras dos grandes mestres do Renascimento. Lá onde estão expostos Rafael, Tiziano e Rubens. Um autorretrato. Você entende o significado disso? A Galeria Uffizi queria ter uma imagem do próprio Aivazovsky, pintada por ele mesmo. É como ganhar uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Aivazovsky se tornou o segundo artista russo a receber essa grande honra. O primeiro foi Kiprensky. Também haverá um vídeo sobre ele. Inscreva-se para não perder. Vai ser muito interessante. Aivazovsky adorava sua terra natal, Feodósia, mas, na década de 1880, a cidade sofria com uma seca severa. A água potável limpa era trazida em barris, em carroças, e custava uma fortuna. Já na propriedade rural do artista, Subash, havia fontes de água doce puríssima. Vendo o sofrimento de seus conterrâneos, Aivazovsky tomou uma atitude sem precedentes. Ele fez um pedido oficial às autoridades da cidade. Não podendo mais suportar o terrível fato da falta de água, concedo a Feodósia, em posse perpétua, 50.000 baldes por dia de água limpa da fonte de Subash, que me pertence. O artista, por conta própria, construiu um aqueduto até a cidade e, no centro de Feodósia, ergueu uma fonte luxuosa onde todos podiam pegar água grátis. Na fonte havia até uma caneca de prata com a inscrição "Pela saúde de Aivazovsky". Ele também abriu em Feodósia uma escola de arte, a primeira da região, onde ensinava jovens artistas gratuitamente. Ele apreciava os vinhos e champanhes da Crimeia e, antes dos jantares que organizava, mandava os criados retirarem os rótulos das garrafas. No lugar deles, ele colava pedaços limpos de papel grosso, nos quais, pessoalmente e com antecedência, pintava pequenas paisagens marinhas em aquarela ou com rápidos traços de tinta sépia marrom. Tempestade, calmaria, noite de lua, a cada vinho era dado o nome de um quadro, dependendo do caráter do vinho. Por exemplo, um vinho leve e espumante vinha com um rótulo irônico, da calmaria ao furacão, enquanto os vinhos fortes ou envelhecidos eram orgulhosamente chamados de a nona onda. Os convidados ficavam encantados, e as garrafas vazias com rótulos exclusivos viravam souvenirs levados de Feodósia para São Petersburgo e Moscou. Período tardio, Segundo Amor e as últimas obras-primas. Em 1882, Aivazovsky já tinha 65 anos. Ele conheceu Anna Nikititna Sarkisova, uma jovem viúva de um comerciante de Feodósia. Ela tinha pouco mais de 20 anos. Isso parecia um escândalo, mas tudo era sério. Eles se casaram e Ana se tornou para ele uma companheira fiel nos últimos 18 anos de sua vida. Dizem que foi ela quem criou aquela atmosfera acolhedora e calorosa na casa de Feodósia, onde o artista trabalhou com uma produtividade incrível até seus últimos dias. Nesses anos, o estilo de Aivazovsky começou a mudar. As primeiras pinturas eram solenes, quase teatrais, com silhuetas nítidas de navios e tempestades dramáticas. As últimas são mais suaves, mais nebulosas, mais líricas. A luz se tornava difusa, as cores transparentes. A maturidade da vida se reflete diretamente nas pinturas do artista. Elas se tornam mais calmas, equilibradas, refinadas, não tão dramáticas. Em 1885, Aivazovsky recebeu o título de Conselheiro Secreto, o terceiro título mais importante do Império Russo, equivalente ao de Tenente-General.
e na década de 1890, uma onda de massacres de armênios varreu o Império Otomano. Foi um extermínio em massa de pessoas, essencialmente um genocídio, muito antes do genocídio de 1915, mas de mesma natureza. Para o armênio Abazovski, isso foi um golpe profundamente pessoal. A reação do artista foi furiosa e demonstrativa. Ele pegou todas as condecorações turcas que os sultões lhe deram durante décadas, separou as medalhas das fitas, foi até a beira-mar em Feodósia e jogou as medalhas na água do Spirsas. As fitas ele enviou ao rei turco, ao cônsul, junto com uma carta. Diga ao seu governante sanguinário que joguei suas honrarias no mar e que ele faça o mesmo com meus quadros, não me arrependo. Vou explicar um detalhe curioso. Naquela época, a essência das condecorações era dividida em duas partes. A parte metálica, cruz, estrela ou medalha, é o valor material. As condecorações do sultão eram cravejadas de diamantes e feitas de ouro puro. A fita de tecido é um símbolo de honra, reconhecimento e ligação entre o monarca e aquele que ele premiou. O sultão aprovava pessoalmente as cores da fita, que simbolizavam reconhecimento estatal. Quando Abazovski tirou as condecorações preciosas e devolveu ao sultão apenas as fitas vazias, ele cometeu uma dupla ofensa diplomática. O artista mostrou que a generosidade material do sultão e seu ouro não tinham nenhum valor para ele e, literalmente, eram dignos de ficar no fundo do mar. E ao devolver as fitas, Abazovski como que jogou de volta ao sultão o próprio reconhecimento dele e a honra manchados de sangue. Antes, ele já havia amarrado as medalhas ao seu cachorro e passeado com ele diante do consulado. No Islã, cães são vistos como impuros. Colocar a mais alta condecoração estatal, na qual estavam gravados os símbolos do poder do sultão, no pescoço de um cachorro, foi uma profanação religiosa e política absolutamente intencional. Em outras palavras, Abazovski usou todos os meios disponíveis para expressar sua dor e sua atitude em relação a esse massacre. O sultão reagiu furiosamente, mandando retirar todas as pinturas de Ayvazovski do palácio, mas não teve coragem de destruí-las. Naquele período, as pinturas do artista já valiam muito, então ele apenas as escondeu em um cômodo afastado. Lá, elas ficarão guardadas por quase 30 anos, até que, em 1922, o palácio seja nacionalizado pela nova República da Turquia. O novo governo fará um inventário rigoroso, reconhecendo as pinturas de Ayvazovski como patrimônio nacional da nova Turquia. Na época dos pogroms, Ayvazovski muda radicalmente o tema de suas pinturas. Ao invés das tradicionais paisagens românticas de Istambul, Ayvazovski pinta quadros sombrios e acusatórios, como o pogrom dos armênios em Trebizonda e armênios sendo lançados ao mar de Mármara de navios. Poucos viram essas pinturas, já que o artista não as exibiu publicamente. Agora mostro elas para vocês. No fim da vida, Ayvazovski vivia um paradoxo. Era visto como um deus vivo do mar, uma autoridade incontestável, prestigiada por 3 imperadores. Por outro lado, nos círculos artísticos, onde os itinerantes e o realismo já estavam em plena atividade e o impressionismo e a vanguarda há muito pressionavam o classicismo, ele era considerado um anacronismo, um romântico ultrapassado que pintava sempre a mesma coisa. O famoso crítico Vladimir Stassov escreveu que Ayvazovski estava preso a clichês e se repetia infinitamente. Em 1896, já pela 4ª vez, o imperador Nicolau II concedeu a Ayvazovski o mais alto título de sua carreira, Conselheiro Privado Efetivo. Esse era o segundo mais alto posto na tabela de patentes. Ayvazovski tinha então 78 anos. O menino armênio pobre tornou-se sua excelência. Nenhum artista russo, antes ou depois de Ayvazovski, conseguiu repetir esse caminho. O último dia. Em 2 de maio de 1900, Ivan Konstantinovich faleceu em Feodósia. Apesar da idade avançada, Ayvazovski sentia-se bem disposto. Ele passou o dia inteiro em seu ateliê. O artista trabalhava em uma nova grande tela que deveria glorificar o feito do revolucionário grego Constantin Canaris, que explodiu o navio almirante turco na ilha de Chios. Há um mito de que Ayvazovski morreu enquanto trabalhava, mas isso é só uma bela invenção. Ao final do dia, Ayvazovski conseguiu praticamente terminar a parte central, a mais difícil da composição. A poderosa explosão de um navio de guerra, envolto em chamas e fumaça, destroços voando e a água escura da noite. Um pouco cansado, o artista decidiu fazer uma pausa para terminar a pintura na manhã seguinte. Ele foi descansar e durante a noite, enquanto dormia, teve uma hemorragia cerebral repentina, um derrame. A morte foi instantânea e indolor. No ateliê vazio, uma tela ainda úmida permaneceu no cavalete.
Observando de perto o quadro da explosão do navio, ainda inacabado na galeria de Feodósia, é clara a linha de divisão. O fogo, a fumaça e a água são pintados com precisão filigranada, típica de Aivazovsky, enquanto as bordas da tela e os contornos das montanhas aparecem apenas esboçados com pinceladas rápidas. Aivazovsky viveu como um verdadeiro artista e partiu da mesma forma, deixando o pincel no momento em que a tinta de sua última obra-prima marítima ainda nem havia secado. Toda a cidade se reuniu em seu funeral. Armênios e russos, gregos e tártaros, marinheiros e funcionários públicos. Na lápide de seu túmulo, junto à igreja armênia, há uma inscrição em armênio. Nascido mortal, deixou uma memória imortal. Em 60 anos de trabalho, Aivazovsky pintou cerca de 6.000 quadros. Participou de mais de 120 exposições, foi membro das academias de São Petersburgo, Roma, Paris, Florença, Amsterdã e Stuttgart. Recebeu condecorações da Rússia, França, Grécia, Turquia e Alemanha. Quadros antes vendidos por milhares de rublos hoje são leiloados por dezenas de milhões de dólares. Sua obra monumental, Os Sobreviventes, foi vendida no leilão da Sotheby's em Londres por um recorde de 5,5 milhões de dólares. Mas a questão nem é o dinheiro. Quando você olha para a Nona Onda ou o Mar Negro, sente algo impossível de descrever. Esse é o seu verdadeiro legado. Não são as telas nem as medalhas de ouro, mas sim aquela sensação quando você vê o mar do jeito que ele é guardado nas nossas memórias e entende que ele é realmente vivo, verdadeiro. Amigos, eu criei este canal para contar para vocês sobre arte de forma simples e envolvente. Eu adoro fazer isso. E cada novo vídeo é o meu pequeno projeto, para o qual preciso construir uma narrativa interessante, selecionar às vezes até 500 fotos, organizá-las corretamente e legendá-las. É um grande trabalho, mas priorizo qualidade à quantidade. Eu vou continuar fazendo isso, mas o seu apoio seria muito útil para mim. Por favor, torne-se um patrocinador do canal aqui no YouTube, ou faça até mesmo a menor assinatura no Boost ou no Patreon. Vou deixar os links na descrição. Vamos criar a comunidade de arte mais bem informada do mundo. E obrigado por assistir.